investimento na política pública, a diminuição do Estado, e voltando a dizer, política pública significa o quê? Fortalecer o Estado significa o quê? Significa ampliar a nossa condição de garantir direitos para a maior parte da população. Quanto menor o Estado, menor a capacidade da gente alcançar a escala, de ter mais escala. Dizer que o mercado vai responder, que a lógica, as leis do mercado vão responder aos desafios da desigualdade, isso já está provado no Brasil e no mundo que não acontece. A lógica do mercado é outra, é a lógica da mercadoria e não do direito. Para a gente garantir direitos, a gente precisa ter um Estado e precisamos ter política pública, precisamos ter planejamento de médio e longo prazo, precisamos ter financiamento. E isso está bem no centro da roda, né? E essa aliança entre grupos ultraliberais que defendem a diminuição do Estado e das políticas públicas contra conservadores que atacam as agendas, por exemplo, de gênero, raça, sexualidade, atacam tudo que se refere ao debate político sobre as desigualdades e projeto de país. Essa aliança está colocada na candidatura do Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Ali há o que há de pior na realidade brasileira. O projeto autoritário que é a história do Brasil, desde a colonização, desde a independência, um país escravocrata, um país violento, autoritário, que quando vai dar um passo no sentido de expandir direitos, vem um movimento contrário, autoritário. A candidatura de Jair Bolsonaro representa esse retorno de tudo aquilo que a sociedade brasileira e a Constituição de 88 representa de movimento de tentar superar esse eterno retorno a processos autoritários que marcam a história brasileira. É importante dizer aqui que, agora, nós também compartilhar com vocês que nós da Ação Educativa, nós fizemos uma parceria, nós, o De Olho nos Planos, da qual a Campanha Nacional faz parte, que é uma articulação em defesa dos planos de educação no país como políticas de Estado, ou seja, como políticas de médio e longo prazo. Nós fizemos uma parceria com a Carta Educação e lançamos um especial analisando mais profundamente cada um, com vários parceiros e parceiras, cada um dos programas de governo na área de educação. Lá vocês vão encontrar vários artigos, inclusive também de pessoas que estão aqui, artigos meus também, abordando aspectos dessa análise desses programas. Mas o que a gente aqui trazendo só alguns pontos, com relação ao programa do Jair Bolsonaro, nós temos aquilo que ele já vem anunciando e está muito explicitado nesse programa, a aliança dessa candidatura com o movimento Escola Sem Partido. Esse movimento que também vem defendendo em vários lugares do Brasil a não discussão, o silenciamento sobre essas questões estruturais da desigualdade brasileira. Em especial, também as questões de gênero, raça e sexualidade. Um movimento que nega os avanços dos direitos das mulheres, da população LGBT, da população negra, um movimento que criminaliza a política dentro da escola e que semeia ignorância, estimula perseguições em vários lugares no país. Movimento que tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados e que é objeto também de ações de inconstitucionalidade no STF. Nós temos duas liminares do ministro Barroso e do ministro Toffoli colocando a inconstitucionalidade dessa proposta do Escola Sem Partido. Mas esse movimento está na base ali do programa
do Jair Bolsonaro, quando explicita, desde expurgar o pensamento de Paulo Freire da escola, e aí quando ele fala expurgar, por que essa perseguição a Paulo Freire? Porque Paulo Freire olhou no fundo dos olhos do país. Paulo Freire é um educador que desenvolveu uma obra comprometida em descobrir quem é esse país e como é que a gente sai dessa desigualdade. Como é que a gente olha a população na perspectiva de reconhecer essa população como sujeito do processo de transformação, dos processos de aprendizagem. Então, a desigualdade está no centro da roda dessa perseguição ao pensamento de Paulo Freire. Tudo aquilo que aborda a desigualdade está sendo questionado. E no programa Jair Bolsonaro existe essa expressão de expurgar o pensamento de Paulo Freire da escola. Também as questões de gênero e sexualidade estão ali também expressas. A relação com a iniciativa privada, numa perspectiva de abordar a educação mais como mercadoria, também está ali colocada. A discussão do Plano Nacional de Educação não está presente, ou seja, todas essas conquistas, tudo isso que o plano representa, com suas 20 metas, com as suas inúmeras estratégias, estão longe disso. Então, é uma proposta que reforça preconceitos, reforça as limitações, propõe uma relação da educação como mercadoria e não avança nessa perspectiva que a sociedade brasileira construiu, que é de um Plano Nacional de Educação comprometido com o direito humano à educação do nosso país. E aí, por outro lado, nós temos a proposta de Fernando Haddad. Fernando Haddad, como eu disse anteriormente, retoma vários dos pontos que são centrais no Plano Nacional de Educação. Desde a meta 20, que aborda a questão do financiamento educacional, traz como uma das suas principais propostas o Sistema Nacional de Educação, esse que é um desafio da realidade brasileira, a retomada da educação de jovens e adultos, a importância de contrapor Escola Sem Partido com um programa chamado Escola, Cultura e Ciências, porque a escola tem que ser um espaço, como previsto na nossa Constituição, de pluralidade, na nossa legislação educacional, inclusive. Tem que ser o espaço da dúvida. Então, ali também tem uma resposta a esse avanço do Escola Sem Partido. Então, nós temos ali várias, inclusive eu falei também da educação de jovens e adultos, o investimento em gestão democrática. Então, nós temos várias propostas que estão vinculadas ou sintonizadas com o Plano Nacional de Educação. E tem um posicionamento da candidatura pela revogação da Emenda Constitucional 95. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque não há como a gente viabilizar o Plano Nacional sem revogar a Emenda Constitucional 95. Essa emenda que constitucionalizou a chamada política econômica de austeridade no Brasil. Nenhum país do mundo constitucionalizou uma política de corte de gastos como a Emenda Constitucional acabou fazendo aqui no Brasil. Inclusive, ela foi objeto de um parecer de 7 relatores da ONU, denunciando a perversidade de você constitucionalizar essa emenda. Essa emenda, ela não só cortou recursos da educação, mas da saúde, da assistência social e de muitas políticas. Não é à toa que a gente teve um salto na fome, na mortalidade infantil e a destruição de várias políticas. E aí o corte na parte de medicamentos e vários outros pontos. Então,
Esse é um ponto que eu gostaria de chamar fundamental da proposta da candidatura Haddad, que é a revogação da emenda constitucional 95. Bom, e agora, falando um pouquinho rapidamente sobre as propostas de Dória e do França, também nesse mesmo sentido, a proposta também são candidatos, né, com seus vários limites, né, várias questões, mas aqui eu acho que do ponto de vista da educação, o Márcio França representa a candidatura mais avançada, do ponto de vista daquelas e daqueles que atuam pela implementação da legislação educacional. A proposta de França retoma o compromisso com o plano de educação, o plano estadual de educação. Ele é composto por 32 propostas, então a parte do a parte do programa dedicada à educação é composta por 32 propostas. E nessas propostas se observa um olhar para a desigualdade educacional, algo que não está presente na proposta do João Dória. Então, retomando aí o começo da minha fala, é um ponto fundamental que a gente veja, né, se um programa está ou não comprometido com esse país, é observar se a proposta ela reconhece as desigualdades e como é que ela busca enfrentar essas desigualdades que são estruturais no nosso país. E a proposta do França reconhece isso no texto, valoriza o plano estadual de educação, também traz vários pontos ligados à gestão democrática, ao investimento em ciência, na relação com ciência e cultura. Também um ponto que é comum à proposta do Dória é a preocupação com a valorização docente. Mas a proposta do Dória, ela não fala nada de desigualdade, trabalha muito na perspectiva de responder às necessidades do mercado, de uma educação que responda a essas necessidades. Muito vinculada também a um discurso do sucesso pessoal, né, também uma perspectiva extremamente meritocrática. Então, quando consideramos a nossa legislação, o nosso desafio de construir políticas públicas que garantam para mais gente o direito a uma educação, garantam para todas e todas, mas na perspectiva de ganhando escala, de avançar na garantia do direito humano à educação de qualidade. 10 minutos, bacana. Eu já estou concluindo, não sabe dos 10 não. Eu acho que esse é um ponto fundamental de chamar a atenção, que a proposta do Dória não está comprometida com a legislação, com a garantia, com a expansão do direito humano à educação, né, no estado de São Paulo. Não está comprometida com uma perspectiva de médio e longo prazo que é representada pelos planos de educação. Então, para nós, da ação educativa e para a maioria das pessoas que também participaram conosco na análise dos planos de educação, de forma mais detalhada do que eu estou fazendo aqui, o referencial de uma política de Estado, de um plano de educação como política de Estado, e quando eu falo política de Estado, estou falando de política de médio e longo prazo, estou falando não de planos de governo, de 4 em 4 anos, mas de política de Estado. Isso está presente na proposta do França e não do João Dória. Bom, gente, eu acho que para concluir esse momento, depois a gente vai ter a oportunidade também de ouvir as outras pessoas e debater com vocês, e posso depois também mergulhar em outros pontos que eu não falei aqui. Nós realmente estamos nesse momento dramático, mas que não estamos, na verdade, numa disputa entre duas alternativas dentro da ordem democrática.
não estamos falando no caso nacional, de duas candidaturas comprometidas com a ordem democrática. Nós temos realmente uma candidatura marcada profundamente pelo autoritarismo, pela negação do Estado Democrático de Direito, pelos ataques à Constituição Federal e ameaças terríveis, por exemplo, à sociedade civil. Eu integro uma organização de direitos humanos, que é a Ação Educativa, integro a coordenação de uma plataforma de direitos humanos, chamada Plataforma DESCA, e nós estamos recebendo ameaças várias, em vários espaços. Então, a vitória desse candidato e o que ele representa de autorização para que o ódio, a intolerância cresça no nosso país, a violência, o racismo, a homofobia, o machismo, a discriminação, é algo extremamente assustador que vai contra o desafio de um país que queira de fato avançar num projeto de justiça social radical, profundo, que é o que o nosso país precisa. E para a gente avançar num projeto de sociedade com justiça social, nós precisamos que a educação contribua para a promoção de uma cultura democrática no nosso país. Precisamos discutir as desigualdades, precisamos estimular a alteridade, o respeito. E o que está proposto pela candidatura Bolsonaro é totalmente contrário a isso. É apostar no ódio, na intolerância, na discriminação. E esse é o momento que a gente está, esse é um momento realmente extremamente difícil do nosso país, mas que nós vamos ter, independente do resultado, se o resultado for a vitória de Bolsonaro, vamos precisar estar muito juntas e juntos para defender as conquistas da sociedade brasileira, para também estimular experiências no nível local, para explorar as contradições desse momento e avançar na construção de alianças políticas que possibilitem promover a resistência, mas também a resistência no sentido de anunciar possibilidades e semear esperanças. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a apresentação da Denise, que cumpriu o tempo, inclusive sobrou aqui um pouquinho para o Fernando e para o Roberto poderem dividir. Queria também anunciar aqui a presença da Ana Basílio, da Carta Educação, do Luciano Máximo, da Fundação IOSP, da Andressa Pelanda, da Maria Lúcia Costa, da Kate Medeiros, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Queria pedir, inclusive, para a equipe da campanha, porque a gente recebeu uma pergunta que eu recebi pelo meu Messenger e acabou de acabar a bateria do meu celular. Então, para vocês, se possível, anotarem as perguntas que chegarem pela internet. Eles fizeram uma pergunta porque estão acompanhando a nossa transmissão da Universidade Federal de Roraima. Então, um abraço para a Universidade Federal de Roraima. E quero passar agora a palavra para o Fernando Cássio, como disse anteriormente, professor da UFABC, da REPU e também do Comitê São Paulo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 30 minutos, Fernando. Boa noite. Todas e todos. Vim agradecer o convite, a presença. Eu sou licenciado em Química nessa universidade, também passei aqui pelas salas de aula da FEUSP. Acho que dá para usar aquele? Melhor. Dá para usar aquele que está aqui. Melhor aquele, acho que esse som está muito bem, melhor. Bom, então eu vinha pensando nessa proposta, de fazer uma análise comparativa de programas de governo e vinha um pouco desafiado, porque via esse desafio de comparar aquilo que não é comparável. Então, estou falando isso sem qualquer tipo de ironia, estou dizendo isso de maneira de fato analítica. Então, acho que
A primeira coisa, aí vinha discutindo isso com o Daniel, acho que até é importante colocar isso, porque eu acho que o Daniel formulou isso da melhor maneira que eu, né? Quer dizer, que ausência de programa é programa. Acho que essa formulação é uma formulação boa e acho que a partir dela a gente pode conversar sobre estes programas, estas propostas, né? Naquilo que elas de fato apresentam e naquilo que é lacuna. Né? Então a lacuna também é uma presença quando a gente vai pensar nas políticas educacionais. Então eu vou organizar minha fala, né, em 3 partes. Né? Então eu vou falar de Fernando Haddad, né, primeiro, vou elencar alguns pontos, pretendo não repetir aquilo que a Denise já apresentou. Depois eu vou falar de Jair Bolsonaro, né, apresentar alguns pontos de contato e divergências que enxergo, né, e por fim quero tratar de 2 ou 3 questões que eu acho que são questões que estão presentes no debate ou que não estão presentes no debate, mas deveriam estar presentes nesse debate, né? E que podem talvez nos ajudar a pensar o futuro e como é que a gente vai organizar, né, os nossos trabalhos, né, as nossas lutas aí cotidianas, cada um nos seus espaços, né, de trabalho educacional, escolas, enfim, espaços não formais, universidades e tudo mais. Bem, então, vou começar já entrando e falando um pouco do plano do Fernando Haddad. Então, eu já li esses planos há algum tempo, né? E, eventualmente, no meio dessas falas, eu vou utilizar alguns exemplos, né, de como essas políticas elas têm se expressado, em geral, usando o estado de São Paulo como exemplo, por conta cobriria, né, 2 governos e meio, né, de presidentes da República. Então, na verdade, quando a gente vê, a gente fica feliz, né, porque de fato nós temos já um plano, né, com todos os defeitos e contradições que ele tem, mas nós temos um plano e vê-lo resgatado no programa de governo é um alento nesse sentido, né. Por outro lado, a gente tem que fazer uma crítica, que é olhar e ver, bom, várias dessas coisas aqui também ficaram ali paradas, né, desde que o plano foi promulgado. Então, na verdade, para que a gente seja justo, né, na análise, que a gente vá apresentar as qualidades, mas também vai apontar as críticas. Né? Então, eu fiz aqui uma lista. Né? Então, a gente tem melhoria da qualidade do ensino, políticas de valorização das diversidades, políticas de permanência e combate à evasão escolar, políticas de formação de professores. Né? Em relação a financiamento, explicitamente o custo aluno-qualidade está colocado, tá? A meta 20, como a Denise já anunciou. Né? Aperfeiçoamento do SAEB, então existe lá também o aperfeiçoamento do SAEB através do sistema, né, do SINAEB, né? Que outros aspectos da avaliação que estão fora né, de simplesmente olhar o desempenho e olhar a reprovação e o abandono, olhar para outros aspectos. Né? Por exemplo, a qualidade da oferta, né? e como as comunidades escolares avaliam, né, essa oferta. Então, isso também está no programa de governo. Né? Os 10% do PIB e o Fundeb permanente também são questões que estão em voga, estão na pauta do debate, né? Estão sendo discutidas. O aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão democrática escolar, uma demanda que tem 30 anos, certo? Que remonta à afirmação, né? A afirmação de democracia, inclusive dentro da
naquilo que diz respeito à educação na Constituição. Né? A questão democrática é um desses princípios afirmativos que estão na Constituição. Então, ainda estão como agenda em suspenso. Né? A gente tem a implantação do Sistema Nacional de CTI, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também tem relações com a educação, sobretudo no tocante ao ensino superior público, federal, né? E aí vou falar também um pouquinho disso daqui a pouco. E aí, assim, então essa é uma lista que é uma lista, né, exaustiva e tá, todas essas coisas estão no PNL. Né? Então você tem alguns outros que são destaques, são coisas novas. Né? Então, um desses destaques é a proposta de uma prova nacional para ingresso na carreira docente. Isso está nesse programa de governo. Né? A gente pode conversar sobre isso. A revogação da reforma do ensino médio. Então essa é uma proposta que está lá. Né? Uma proposta de estímulo ao ensino integral, sobretudo pensando no ensino médio. Então tem um foco, uma focalização do ensino médio. Né? Então, isso está explícito lá. Então fala-se muito em creches e ensino médio, como dois nichos de focalização, né, de ações. E para o ensino médio existem duas propostas. Uma delas é de um programa chamado Ensino Médio Federal, que é, no meu entendimento, de você aproveitar as experiências do ensino médio federal dos institutos federais para trazer novas experiências para as redes estaduais, né, para as escolas públicas. Adote uma escola, então tem várias maneiras disso se organizar. Então essas são novidades, são coisas que o programa ele traz. O programa fala um pouco no Sistema S, né, que eu acho que é um ponto sensível. Eu não vou falar muito do Sistema S, eu não vou falar muito do Estado, eu vou deixar que o Roberto possa falar um pouco disso, mas o programa do Haddad menciona o Sistema S, e acho que isso também pode abrir uma discussão aqui, né? E aí eu acho que tem algumas questões que são assim, um pouco difíceis de a gente discutir, né? Acho que, por exemplo, o programa fala no ensino integral, mas também fala em apoio ao ensino noturno. Então, se a gente acompanha, por exemplo, a implantação de políticas de ensino integral nos estados, inclusive o estado de São Paulo, a gente vai ver que você tem, na verdade, uma política de desestímulo ao ensino noturno, né? E o programa de ensino integral no estado de São Paulo, em Pernambuco, em outros estados, né? Que é, na verdade, o modelo preferencial de implantação da reforma do ensino médio, é o ensino integral, esse modelo de escola. Ele é um modelo que produz, né? Ele induz desigualdades educacionais. Nós fizemos já estudos recentes na REPU mostrando, quando você georreferencia as escolas regulares e integrais, numa mesma base territorial, a gente vai ver que se instala uma escola de ensino integral e você vai expulsar os estudantes dos níveis socioeconômicos mais frágeis dessas escolas. Então a gente consegue observar esses fenômenos. Né? Então, a gente tem aqui nesse programa algumas questões que são questões que já estão falhando, né, nas redes. Então a gente revoga a reforma do ensino médio, mas ao mesmo tempo estimula o ensino integral, que é o modelo principal de implementação dessa reforma. Então, assim, eu acho que essa é uma contradição do programa que nós precisamos debater depois. Né? Então, queria apontar isso. Acho que, enfim, o programa do Haddad, né, tanto quanto do Bolsonaro, tratam da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular ela tem uma centralidade nos dois programas, né, a partir de perspectivas diferentes. Né. Eu sou um crítico, digamos, mordaz, né, um detrator da base, já desde 2014, então eu já tenho uma visão que é muito negativa, né, sobre políticas radicais de centralização curricular, justamente porque em situações como essa, que a gente está com essa, numa campanha eleitoral que a gente está opondo autoritarismo à democracia, né, quanto mais centralizadas são as políticas, maiores os riscos, né, de elas serem capturadas por projetos super autoritários. Né. Então, acho que dessa forma eu sempre me coloquei numa posição muito crítica a esse tipo de política. Eu acho que a Base Nacional Comum é um flanco muito sério, eu acho, de
de preocupação para mim nesse momento, né? Então, em resumo, vejo um programa, quer dizer, que se compromete com questões que foram, talvez, negligenciadas. Acho que tem uma autocrítica, talvez, oculta, mas acho que ela está colocada. Eu acho que essa é uma qualidade. Acho que existem aí arestas, né? Então, essa coexistência, né, do estímulo à educação integral e ao ensino noturno, sabendo que nas redes esse convívio ele não é pacífico, ele é um convívio difícil, né? Enfim, contraditório, inclusive. Mas eu acho que assim, existe uma assunção aqui, né, de que as instituições são necessárias, né? De que nós precisamos lidar com coisas que são coisas importantes, como, por exemplo, o subfinanciamento da educação. Então, a revogação da emenda 95 como proposta, não educacional, mas uma proposta macro, né, de política social, ela é fundamental para que a gente possa olhar e fazer o PNE caber no orçamento, né? Porque se a gente vai olhar a LDO, né, a mensagem de veto da LDO vai vetar justamente a meta 20, né? Vai vetar justamente a implantação do custo de qualidade. Então, acho que, de fato, essa ruptura é uma ruptura importante para que a gente possa retomar esse PNE e, de fato, construir uma autocrítica, não apenas no discurso, mas nessas ações concretas, né? Muito bem, agora eu vou passar para o programa do número 17. Então, é interessante, né, assim, porque o programa do Haddad, ele né, tem bastante texto, um programa, assim, ele é escrito de um jeito, né, relativamente encadeado, né? Então a gente consegue, uma coisa leva a outra, né? As subpartes. O programa do Bolsonaro, ele é de fato, ele é escrito nos slides, né? De PowerPoint. Também sem qualquer ajuizamento disso. Eu acho que é uma escolha por um tipo de linguagem, para um tipo de público, e que ele comunica o que deseja comunicar, né? O que nós estamos falando aqui, o que eu quero dizer aqui, falar aqui, é que vamos olhar o conteúdo, né? Vamos ver o conteúdo, para ver se esse conteúdo ele se justifica por essa forma de apresentação. Acho que tem isso, né? Quer dizer, é lá que nós temos que nos ater, tá? Então, assim, é muito interessante porque o primeiro slide de educação é um infográfico, né? Que fala sobre, enfim, montantes e valores absolutos de financiamento educacional, né? E referenciando, né, os padrões de qualidade da OCDE, claramente, né? E citando textualmente Japão, Taiwan e Coreia do Sul como referências em educação. Eu acho que isso é interessante, porque muito do discurso empresarial, né, cool, né, que graça um pouco nos meios de comunicação nos últimos anos, né, essa comunidade epistêmica de consultores empresariais, eles vão falar muito mais dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, né, e Finlândia, talvez, né, com esse fetiche escandinavo, né. E aí eu acho que tem uma diferença, né. Quais referenciais internacionais eu considero como referenciais para eu me espelhar? Então eu vou olhar para as nações asiáticas, né, para a disciplina, para o regramento, né. Então, na realidade, quer dizer, eu acho que em primeiro lugar, e aí eu acho que isso vale não apenas para o programa do Bolsonaro da educação, mas para todas as outras áreas, né, e isso tem a ver, a fonte da comunicabilidade está aí. Ele é um programa que, assim, olha, ele quer transmitir duas ideias, né, uma ideia de previsibilidade na vida, que é uma coisa que as pessoas buscam, porque as pessoas querem previsibilidade, né? E uma ideia de ordem. Então, assim, a questão é que, como que eu vou transmitir essas ideias, né? Com que argumentos, com